Milênios na América, sua fonte de notícias direto aqui dos Estados Unidos. Não esquece de deixar o like, compartilhar, comentar nesse vídeo, dar aquela força para os millennials geriátricos. Donald Trump tá vivo, tá afiado, né? Voltou aí numa coletiva de imprensa na Casa Branca agora há pouquinho, eu estava assistindo, para trazer aqui para vocês um resumo do que ele falou. Ele reagiu, inclusive, né? Um dos repórteres perguntou para ele sobre os rumores aí de que ele estaria morto. Ele reagiu, descontraído, falou: "Pô, isso é coisa séria e tal". Ele disse que estava ciente dessa teoria aí e classificou como fake news, culpou a mídia, corporativa, né, a mainstream media, e apesar de que os rumores surgiram mesmo nas redes sociais, né, bombou no final de semana. Foi divertido acompanhar isso aí, e também ver que os liberais, né, aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, né, muito progressista, aí muita gente de esquerda, meio que hipocritamente, né, se esbaldando aí em teorias da conspiração. A cegueira ideológica, ela se apresenta nos dois extremos, né. É importante frisar isso também. O Donald Trump está vivo e deu uma coletiva longa, respondeu várias perguntas. Ele anunciou a transferência da sede do Comando Espacial dos Estados Unidos do estado do Colorado para o Alabama, revertendo uma decisão do governo Biden. Segundo ele, a ideia é reforçar a segurança nacional, utilizando a infraestrutura já existente, né, aeroespacial avançada lá do Alabama. O Trump declarou também que vai mobilizar forças militares aí, forças federais em Chicago e Baltimore para combater o crime, como ele fez em Washington D.C., apesar da oposição dos líderes locais, do governador de Illinois, né? Ele criticou muito o governador, inclusive, por não solicitar ajuda, falou que está esperando a ligação telefônica do governador pedindo ajuda. Ele não é complicado, né? Mas ele garantiu que vai agir independente do que o governador faça, se o governador entrar em contato pedindo ajuda ou não, ele não vai esperar consentimento de ninguém. E ele citou como exemplo, obviamente, o Distrito de Colômbia, né? Que, segundo ele, depois dessa intervenção militar, não tem crime nenhum mais, não aconteceu mais nenhum crime lá em Washington D.C. É verdade que os moradores, assim como foi em DC, muita gente sendo entrevistada, a população negra em Chicago pedindo sim para o governo intervir, né, enviar tropas lá e reduzir a criminalidade que está fora de controle. Não adianta, cara. Os progressistas, os liberais, eles, né, nos últimos anos defenderam algumas ideias aí, como defund the police, né, tirar os fundos aí, o orçamento, reduzir o orçamento das forças policiais, e são medidas muito impopulares, né? O Partido Democrata, os liberais, os progressistas têm abraçado algumas causas e algumas políticas aí que são conhecidas como políticas 80-20. 80% da população é, é contra aquela política, mesmo assim eles vão e abraçam, e são políticas que acabam impedindo que os políticos sejam eleitos, né? Então é isso, os democratas têm perdido eleições e perderam a eleição à presidência porque realmente defendem algumas políticas que não são populares entre os eleitores, entre a maioria dos eleitores americanos, e aí não tem jeito. Enfim, na coletiva de hoje, o Trump também voltou a falar sobre inteligência artificial, né? Utilizou a inteligência artificial como uma arma retórica aí para dessa vez acreditar um vídeo que viralizou mostrando um objeto sendo lançado de uma janela da Casa Branca. Segundo ele, a gravação seria coisa da IA, impossível de acontecer porque as janelas da Casa Branca são blindadas, seladas e pesam centenas de quilos. A resposta dele acaba expondo uma contradição direta com a própria versão oficial da Casa Branca, que disse que o que a gente viu no vídeo foi causado por um empreiteiro aí trabalhando ali na manutenção. Mais do que um detalhe curioso, né, esse episódio acaba revelando uma estratégia perigosa aí, que é normalizar a ideia de qualquer registro que seja inconveniente para o governo, possa ser facilmente descartado aí com a manipulação digital, né? Ah, foi a IA que fez e dane-se, né? A gente já vem falando sobre isso, imaginando como a IA
vai ter um papel fundamental nas eleições, né, com mentiras, com deepfake, toda essa tecnologia que vai fazer com que muita gente não consiga filtrar o que é real ou não. Acho que daqui a um tempo ninguém vai conseguir de verdade. Mas tem o outro lado também, que é o próprio governo, quando for pego aí em alguma situação desfavorável, utilize a IA como desculpa, né, como muleta. Não, foi a IA, não, isso aí não aconteceu e acabou. Então, tem outro lado também, que é curioso de imaginar. A Casa Branca também anunciou que até 600 advogados militares vão atuar temporariamente como juízes de imigração numa tentativa de desafogar os mais de 3 milhões de processos acumulados. A medida pode até duplicar a capacidade de julgamento, mas levanta sérias questões constitucionais, né? Até que ponto é legítimo transferir uma função essencialmente civil para o aparato militar? Ao mesmo tempo, cresce a expectativa de uma retomada das operações em massa do ICE em estados como o meu aqui, Massachusetts, né? Sinal de que o governo vai preparando aí o terreno para acelerar essas deportações, prender trabalhadores. Eu sempre trago isso, sempre friso, porque é importante frisar, é para prender trabalhador, não vai prender criminoso, porque quase não tem imigrante criminoso. No final das contas, perseguir as metas sonhadas pelo Stephen Miller. A pressa em exibir esses resultados, eu sempre falo isso, né, pode acabar colocando em risco o devido processo legal, né, abrir vários precedentes perigosos de militarização da justiça, né, em vez de reforçar a confiança no sistema, a solução acaba aprofundando aí as dúvidas, né, sobre a imparcialidade e independência das decisões, transformando essa urgência administrativa, né, em bater essas metas, até numa possível fragilidade aí democrática. E um novo relatório feito com apoio da ONU e dos governos da Colômbia, do Panamá e da Costa Rica revelou um dado impressionante: mais de 14 mil imigrantes, né, na sua maioria venezuelanos, que sonhavam chegar aos Estados Unidos, acabaram desistindo aí da viagem e voltaram, bateram na fronteira e voltaram pro sul. Esse, como eles estão chamando aqui de fluxo reverso, aparece nesse momento aí que as políticas imigratórias duríssimas do Donald Trump na fronteira já provocaram uma queda de quase 97% nas travessias só nesse ano. Se você gostou do nosso boletim, deixa um like, comenta, dá aquela força para os millennials geriátricos. Lembrando que a gente faz as lives aqui no canal às segundas, quintas e domingos, às 21 horas. Valeu, até a próxima!